Então, gente, hoje é o seguinte, como realmente otimizar as suas tarefas? Para a gente poder otimizar as tarefas, eu vou explicar o que é o pilar da otimização de tarefas, como que esse pilar funciona, qual é o intuito desse pilar para que você possa atingir o 8-4, por que esse pilar é responsável por aumentar a sua produtividade, a sua performance e a realização das suas tarefas, quais são os princípios que irão te ajudar a construir esse pilar. Então, eu vou mencionar os 18 princípios que constroem o pilar da otimização de tarefas. Como é que funciona o trabalho desse pilar, o pilar da otimização de tarefas, em conjunto com os outros pilares, que no caso é o pilar da gestão de tarefas e o pilar da gestão de energia. Por que esse pilar é o segundo e não o primeiro e não o terceiro? Então, a gente vai ver todos esses detalhes sobre o pilar da otimização de tarefas e haverá aula, né, sobre cada um dos princípios, sobre a otimização de tarefas e como é que você constrói esse pilar. Primeiramente, eu gosto sempre de trazer uma visão geral sobre tudo que eu vou falar, né? E no caso, para você poder atingir o 8-4, ou seja, você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, o que você precisa é de construir 3 pilares para que você possa, né, gerenciar as suas tarefas, né? A gestão de tarefas ela é baseada em 3 pilares e, né, que você construindo essa gestão de tarefas, você consegue atingir o resultado que é o 8-4. Esses 3 pilares, como eu sempre menciono, é o pilar da gestão de tarefas, pilar 1, gestão de tarefas, pilar 2, otimização de tarefas e o pilar 3, gestão de energia. E no caso, o pilar da otimização de tarefas, ele tem um objetivo. Cada um dos pilares, eles têm um objetivo específico. É claro que eles geram muito mais do que eles alcançam, né? Quando a pessoa desenvolve, né? Quando a pessoa constrói cada um dos pilares, ela consegue muito mais do que cada um desses resultados que é o objetivo de cada um dos pilares, mas vai além, tá? Tem muito mais benefícios do que o objetivo em si da construção de cada um dos pilares. E o pilar da gestão de tarefas, como a gente viu, vai te ajudar para que você consiga ter clareza do que fazer. E o pilar da gestão de energia, que nós veremos em um outro momento, vai te ajudar para você poder ter energia ou cuidar da energia que você já tem. E no caso, o pilar da otimização de tarefas, o intuito dele, o objetivo dele, o propósito dele é realmente fazer com que você tenha foco, mais foco. E no caso, ou é você cuidar do foco que você já tem, né, manter o foco que você já tem, ou você desenvolver o foco, você treinar o seu foco, tá ok? É claro que se você tem alguma questão mais, digamos que não é, né, que talvez há necessidade de procurar, no caso, um psicólogo, como o caso do TDAH, ou outros diagnósticos referentes à atenção, que no caso é algo um pouco mais complexo assim, a otimização de tarefas é bem provável que não possa te ajudar nesse quesito. Agora, às vezes a pessoa se distrair durante o dia a dia, ou a pessoa ter dificuldade para focar a atenção e tal, em alguns momentos, a otimização de tarefas pode sim te ajudar esse pilar e o conjunto desses princípios. Bom, como eu sempre menciono, o foco ele é um grande responsável pela gente ter produtividade. Aliás, quando se fala de produtividade, não tem como falar de produtividade sem falar do foco, certo? Não tem como falar, até sobre a clareza, às vezes a gente não... eu vejo profissionais não falando sobre a clareza em si, mas sobre o foco sempre é mencionado o foco, tá? Planejamento também é mencionado bastante, organização também, e o foco, até mesmo porque todas essas estruturas, de certo modo, planejamento, organização, tudo isso são responsáveis por fazer com que você tenha mais foco, certo? Na sua vida, nos seus projetos, naquilo que você está buscando.
E o foco, só para deixar claro, o foco que eu estou mencionando aqui, que é o propósito do pilar da otimização de tarefas, é o foco, sim. Sim, né, o foco a gente pode enxergar ele de diversas formas e diversos ângulos, mas o foco sim, ele pode estar voltado, sim, ele está voltado, na verdade, para a clareza, ou seja, para o objetivo que você deseja alcançar ou para os objetivos que você deseja alcançar em sua vida, certo? Seja na área profissional, financeira, pessoal, relacionamentos, na área da saúde. Então, o foco ele está voltado para, né, o foco ele está presente para cada uma dessas áreas da nossa vida. Né? O foco no sentido de que eu vou focar nesse objetivo. Eu vou trazer toda a minha atenção para esse objetivo. Ou seja, vão surgir outros objetivos, certo? Vão surgir outros objetivos com outros intuitos, mas vai ser tentador, às vezes, outros objetivos que parecem ser bastante atrativos para mim, só que eu vou focar nesses objetivos aqui, certo? Isso significa ter foco. E o mais interessante é que o quê? Eu ensino você a definir 5 objetivos, tá? Como foi mencionado nas aulas sobre a gestão de tarefas, mas eu ensino você a definir 5 objetivos e, no caso, se a gente definisse um e focasse só nele, a gente teria um resultado mais rápido. Claro, isso depende também do objetivo, né, da meta e tal que foi traçada, da data também para alcançar essa meta, mas a questão do objetivo em si, se a gente focasse em apenas um, com certeza a gente tendencialmente, assim pelo alto, a gente conseguiria alcançar mais rápido esse objetivo do que a gente focar em vários objetivos. Mas eu acredito que a gente precisa, assim, desses cinco objetivos para que a gente possa manter um equilíbrio em todas as esferas da nossa vida, né? Pelo menos nessas 5 esferas vitais. E no caso, existe o foco, sim, nesse sentido de objetivo, nesse sentido de visão, né, do que se deseja alcançar, mas existe foco também no sentido de existe foco também no sentido da tarefa que você está realizando, certo? Então você está realizando uma tarefa durante o seu dia a dia, ali. Então tudo que eu falei sobre gestão de tarefas, agora a gente vai estar o quê? Melhorando o que a gente está fazendo. Né? Porque no pilar da gestão de tarefas, a gente falou bastante sobre como você organiza suas tarefas. Como você faz o seu planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal, planejamento diário, como é que você define os seus objetivos, como é que você define a meta para alcançar cada objetivo, a especificação do objetivo, a data para poder alcançar esse objetivo, ciclo de planejamento, né? Como é que você realiza suas tarefas em bloco, como é que você utiliza o rascunho de checklist, né, nos momentos que surgem ideias, que surgem tarefas que não podem ser realizadas naquele momento, que também é uma forma de você ter foco. Falei sobre a mini tarefa, falei sobre o alinhamento entre a tarefa e o objetivo. Então, na gestão de tarefas, foi mencionado como você ter clareza do que você quer alcançar, do objetivo que você deseja alcançar na sua vida. Mas agora, no caso do foco, você precisa do foco para o quê? Você focar no objetivo no longo prazo, mas também você focar no objetivo, né, na tarefa que você está realizando ali no presente momento. Que, aliás, não deixa de ser um objetivo também, tá? Então, foi importante, sim, ter mencionado também a questão o princípio da priorização, você saber quais são as tarefas que você tem que realizar, é uma forma de você ter foco também, tá? Agora, no caso da realização das tarefas, você precisa ter foco. Você precisa ter bastante foco. Para o quê? Para você poder ter produtividade. Você já percebeu que às vezes, se você está realizando uma tarefa, né, isso já aconteceu com você, você está realizando uma tarefa e passou 30 minutos, você
não produziu muita coisa? Né? Você achou que rendeu, mas não rendeu? Muitas vezes você se distraiu. Muitas vezes você ficou olhando outras coisas, ouvindo outras coisas. Você não focou diretamente naquela tarefa. E, gente, o mundo em que nós vivemos, a sociedade moderna em que nós vivemos, com toda essa tecnologia, e sim, é importante a tecnologia, é importante todo o conhecimento, é importante esse conjunto de informações, é importante as equipes, é importante tudo isso que a gente tem hoje. Só que o que acontece? A gente não pode deixar toda essa estrutura que às vezes nós temos atrapalhar o nosso foco, atrapalhar a nossa atenção. No momento em que você definiu o objetivo, os objetivos que você quer alcançar, eu vou focar nesses objetivos. No momento em que você definiu os seus objetivos, diga, eu vou focar nesses objetivos. Não tem mais objetivos, é esses objetivos aqui que eu vou alcançar e pronto. Isso é foco. É foco também você ter clareza do que eu preciso fazer para poder alcançar esse objetivo. E aí você define as tarefas que precisam ser realizadas, e aí você faz o quê? Você realiza uma, foca nela. Depois você concluiu aquela tarefa, fez aquela tarefa bem feita, ótimo. Fez aquela tarefa com excelência, ótimo. Agora eu vou focar em outra tarefa. Eu vou focar em outro projeto. Eu vou focar em outra atividade. Eu vou focar em outro compromisso. Faça bem feito, porque senão você vai ter um retrabalho depois. E isso é contraprodutivo. Gasto de tempo, gasto de energia, às vezes um gasto de equipe, às vezes um gasto financeiro, que poderia ter sido evitado se o que você pegar e você focar no que você está realizando naquele momento. Então pega e foca. Foca no seu projeto. Foca na sua tarefa. Foca na sua realização. Foca naquilo que você está fazendo em sua vida. Porque entenda uma coisa, não adianta a gente fazer um lindo, né? Não adianta a gente fazer um lindo planejamento com todas as tarefas organizadas e estruturadas, prontinhas para poder serem realizadas, se a gente não fizer aquilo com foco. O trabalho vai sair medíocre. A gente vai gastar tempo. Sem o pilar da otimização de tarefas, você não consegue atingir o 8-4. Não é possível atingir o 8-4 sem pilar da otimização de tarefas. Por quê? Porque o pilar da otimização de tarefas é um dos principais responsáveis por fazer você atingir o 8-4. É um dos principais responsáveis por fazer você atingir o 8-4. Por quê? Porque ele te faz ter foco. Tira o foco de uma pessoa e deixa ela só com a clareza. Ou com a energia. A pessoa vai ter energia para poder fazer as tarefas, mas e o foco? Tem energia para poder fazer as tarefas, mas e o foco? Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não está com atenção naquilo que ela para fazer. Como é que ela vai atingir o 8-4? Sem foco, a pessoa não atinge o 8-4. Bem pelo contrário, é bem provável que ao invés dela fazer, ela vai gastar mais de 8 horas para poder fazer do que fazer em 4 horas. Então, sem o foco, não vai adiantar. Então, a gestão de tarefas, ela nos dá uma direção, ela nos dá um caminho, ela nos dá, olha, você vai para São Paulo, você vai por aqui. Agora, na otimização de tarefas, olha, você está indo para São Paulo, vamos focar aqui. Foca nessa estrada, foca por esse caminho, ignora todas as outras estradas, ignora tudo que aparecer pelo meio do caminho. Só foca nesse caminho aqui. É basicamente essa a proposta da gestão de tarefas. E da otimização de tarefas. No caso da otimização de tarefas é o foco. Né? Então, de certo modo, o pilar da gestão de tarefas é um auxílio para a otimização de tarefas. Mas agora, como é que funciona o pilar da otimização de tarefas para que você possa atingir o 8-4? Bom, existem 18 princípios, gente.
Eu vou entrar aqui na lista para te apresentar cada um deles de forma organizada, como é apresentado dentro da metodologia do princípio de gestão do tempo. Vou explicar cada um dos princípios. Vitor, eu tenho que aplicar todos esses princípios que você vai me apresentar agora? Sim. Recomendo, sim, é importante que você aplique todos esses princípios. Todos esses princípios devem ser colocados em prática. Alguns deles talvez você já conheça, talvez você já viu por aí. E é o seguinte, os princípios que vão te ajudar para que você consiga realmente ter foco, não só ter foco, vai te ajudar a ter mais clareza também, mas o principal objetivo é você ter foco na tarefa que você vai estar realizando, foco no seu objetivo. E agora eu vou apresentar cada um deles, tá? São 18 princípios. É importante que você coloque em prática cada um deles. Obviamente, eu nessa aula aqui só estou trazendo para você uma visão geral sobre cada um desses princípios, porque haverá uma aula para cada um dos princípios, tá certo? Então vamos lá, princípio 1, organização. Finalmente a organização chegou, né, gente? Bom, esse princípio ele se refere a você realmente organizar o ambiente, organizar documentos, organizar a sua vida pessoal, profissional, todo o ambiente, todo o local de trabalho e tal, para que o que você consiga ter clareza e principalmente o que? Foco. Sem organização no ambiente bagunçado, como é que a gente vai conseguir ter foco? Como é que a gente vai ser produtivo? Como é que a gente vai produzir em um ambiente completamente desorganizado e desestruturado? Então, é importante, eu vou te mostrar na aula sobre esse princípio, o princípio da organização, como é que você organiza o seu ambiente. Como é que você organiza a sua casa, como é que você organiza o seu ambiente de trabalho, como é que você organiza o seu ambiente de estudo, como é que você organiza documentos nas pastas, arquivos, mensagens, como é que você organiza tudo isso para que o quê? Para que você consiga ter foco, para que você consiga realmente realizar as tarefas com foco. Muitas vezes, às vezes pode ser que você não tenha foco, porque você o quê? Você falta um pouco de organização. Mas se a pessoa é desorganizada, né, ela tem a oportunidade o quê? Ela tem a oportunidade de se tornar organizada. Ela tem a oportunidade de mudar isso. Ela tem a oportunidade de modificar isso e se tornar uma pessoa mais organizada. O que é muito importante. Tá certo? Então, o princípio da organização é um princípio fundamental, na toa que ele é o primeiro, né? Para você organizar todo o ambiente e tal, para que, aliás, você organizando o ambiente, você vai conseguir ter mais foco para realmente realizar aquela tarefa, mas até mesmo para quando você for procurar algum documento, procurar alguma pasta, procurar algum arquivo, procurar alguma roupa, procurar algum objeto na sua casa, na sua pasta, independente de qual for o seu ambiente, você vai conseguir encontrar com facilidade. Por quê? Porque um ambiente organizado fica mais fácil de localizar determinados pertences. Princípio 2. O princípio 2 também é surreal, que é a gestão de foco. Como é que você gerencia o seu foco? Certo? Como é que você treina o seu foco? Como é que você... Então, assim, dentro desse princípio eu vou falar com você sobre duas formas. Na verdade são 3 formas, né? Porque na terceira é mais para você treinar o seu foco. Mas como é que você elimina as distrações internas dentro de você e como é que você elimina as distrações externas, certo? No seu ambiente, no seu local, o que afeta você, porque o que nos impede de ter foco na maioria das vezes não é só a gente treinar o nosso foco interno, né? A nossa atenção interna, mas também é você treinar, é você organizar o seu ambiente, é você também eliminar as distrações do seu ambiente para que você consiga ter foco na realização daquela tarefa, daquele projeto, daquela atividade ou aquilo que você está fazendo. Né? E você vai conseguir produzir muito mais, você vai conseguir usufruir muito mais daquele estudo, daquele conteúdo, daquele conhecimento, daquele projeto, se você tiver foco. E aí que entra a gestão do foco. O foco ele pode sim ser gerenciado
E é possível dentro desse princípio que eu vou compartilhar com você. Agora a gente vai para o princípio 3. O princípio 3 para que você consiga realmente atingir o 8 menos 4. O princípio 3 o princípio 3 do pilar da otimização de tarefas, para você poder construir o foco, é o princípio de Pomodoro. E, gente, provavelmente, se você já estuda gestão do tempo, se você estuda produtividade, uma hora ou outra você talvez já tenha esbarrado com esse princípio. Esse é um dos princípios mais mencionados, mais abordados. E o princípio de Pomodoro, ele se refere a você ter blocos de trabalho, de estudo, ou seja lá o que você vai realizar, blocos de realização da tarefa e blocos de intervalo e de descanso. Então, isso aumenta muito a produtividade, isso aumenta muito o seu foco. E por falar em bloco de tarefas de foco pleno e bloco de intervalo, o princípio 4 também é similar ao princípio de Pomodoro, que é o princípio do flow time. Né? Dentro do Pomodoro, a gente tem alguns princípios, algumas técnicas para poder seguir, para utilizar esse princípio. Mas no Flow Time, você realmente tem um tempo um pouco maior para a realização das tarefas e uma certa flexibilidade maior do que no Pomodoro. Mas tende a ser a mesma essência, que é o quê? Você ter blocos de foco pleno na realização das tarefas e pequenos blocos também de intervalo, né, para você poder realmente descansar, para você realmente fazer aquilo que é importante para você, tá certo? Então, a gente vai mesclando entre blocos de foco pleno de aumento de produtividade e pequenos blocos de intervalo. Princípio 5, ciclo de papéis. Bom, esse princípio tende a ser muito incrível, principalmente para a área dos relacionamentos. Você, na sua vida, né, todos nós assumimos vários papéis na vida, certo? Talvez você assuma o papel de marido, talvez você assuma o papel de esposa, se você tem filhos, você assume o papel de pai ou o papel de mãe, você às vezes assume o papel, com certeza você assume o papel de profissional ou a profissional dentro da empresa, dentro da organização onde você trabalha, você assume às vezes o papel de dona de casa, né? Você organiza a sua casa, você organiza o seu ambiente, você assume o papel, às vezes, também do homem da casa, que ajuda a esposa a cuidar da casa, você assume os seus papéis pessoal realmente para cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar, né, dos projetos pessoais seus. Então, assim, você às vezes assume o papel de aluno, assume às vezes o papel de professor, você assume o papel às vezes de tio, de neto, de sobrinho, entendeu? Então, assim, de filho de Deus, você assume o papel às vezes na comunidade religiosa que você participa, enfim, a gente assume vários papéis na vida. E é interessante a gente saber como é que a gente organiza esses papéis, né? E aí, para organizar esses papéis que a gente assume na nossa vida, surge esse princípio. Porque às vezes tem pessoas que focam muito no trabalho e acabam, às vezes, não passando tanto tempo com a família. Ou às vezes a pessoa foca demais na família e esquece também o trabalho. Ou às vezes esquece os amigos, ou às vezes esquece as reuniões profissionais. Então, às vezes, há um desequilíbrio dentro dos nossos papéis e isso afeta a nossa produtividade. Né? Porque isso às vezes nos afeta e nos afeta emocionalmente e nós sermos afetados emocionalmente afeta também a realização das nossas tarefas. Princípio 6 agora. O princípio 6 é a delegação. O que é isso, Vitor? Delegar ou a delegação, né, o princípio da delegação é o ato de você encaminhar para que outra pessoa realize a tarefa ao invés de você mesmo. Certo? Então, você às vezes está realizando uma tarefa, mas que outra pessoa poderia realizar. E aí, dentro desse princípio, será compartilhado com você como realmente delegar. Né? Quais tarefas delegar, para quem delegar, como negociar a delegação.
e por aí vai. Como dar feedback também para essas pessoas. O princípio 7 é o senso de urgência. Como é que você cria um senso de urgência para que você possa realmente aumentar a sua produtividade? Tá? A gente foca em senso de urgência para aumentar a produtividade, para aumentar a performance. E no caso, senso de urgência é... Senso de urgência é você conseguir entregar um projeto, entregar uma tarefa na metade do tempo. Olha só como é que o 8-4 vai se formando aí, galera. Então, assim, utilizando esse princípio também, um dos objetivos dele é fazer com que você vença a procrastinação, né? Ou seja, você não vá deixando para depois o que pode ser feito agora. Princípio 8, consequência. Como é que você utiliza o princípio da consequência? Consequência é realmente você tirar algo que você gosta bastante se você não realizar a tarefa que você se comprometeu a realizar. Então, por exemplo, se eu não realizar essa tarefa, se eu não escrever esse artigo, eu não vou assistir televisão 6 horas da tarde. É um exemplo. Televisão é uma coisa que você adora, e aí você vai se dar você vai tirar isso que você gosta, né, essa recompensa, e vai se tornar uma consequência se você não realizar aquela tarefa, tá certo? Então, existe forma para você poder utilizar esse princípio da consequência e fazer com que ele realmente te motive a realizar a tarefa. E algo que complementa o princípio 8 é o princípio 9, que é o princípio da recompensa em si, né? Se na consequência você perde, se na consequência você perde, na recompensa você ganha. Na recompensa você ganha algo se você realizar aquela tarefa. E aí você pode unir os dois. Se você realizar, você ganha essa recompensa, mas se você não realizar, você recebe essa consequência. Princípio 10. 3, 2, 1, agora. Esse princípio se refere a você contar 3, 2, 1 e você vai realizar aquela tarefa que você está procrastinando a realização dela. É mais um princípio para que você possa realmente vencer a procrastinação e realizar e produzir, tá certo? Ou seja, você foca realmente naquilo que tem para realizar, ao mesmo tempo em que você vence a procrastinação. Existem algumas regras para poder aplicar esse princípio, até mesmo porque ele não pode ser aplicado em qualquer tarefa, em qualquer situação. Só um minuto. E será compartilhado com você como realmente utilizar essas regras e aplicar o princípio do 3, 2, 1 agora de forma eficiente. Princípio 11 é o princípio do comprometimento público. Em outras palavras, quando nós nos comprometemos publicamente, seja com a nossa família, seja com nossos professores, seja com a nossa equipe, ou seja com todo um grupo de pessoas bastante coletivo, a gente tende a ter o quê? Mais motivação para realizar as tarefas, porque a gente não vai querer perder credibilidade com as pessoas que a gente se comprometeu. Princípio 12. Trabalhe ao lado da janela. Bom, existe um princípio, se você trabalhar ao lado da janela tem vários benefícios, certo? Inclusive para o seu foco e para a sua produtividade, então isso se tornou um princípio. A mesma coisa é o princípio 13, que é o princípio trabalhe em pé. Existem estudos e existem benefícios de você trabalhar em pé, principalmente referente ao seu foco. Princípio 14, não. Como dizer não, né? Porque eu já mencionei que quando você diz não para algo, você está dizendo, né? Desculpa, quando você diz sim para algo, você está dizendo não para outras coisas. Então, como é que você utiliza o princípio do não e você diz não para projetos, diz não para objetivos, diz não para determinadas tarefas, para que você consiga ter foco? Princípio 15, gatilhos de produção. Bom, gatilhos de produção nada mais são do que alarmes, do que alertas, né, do que lembretes para você poder atingir realmente o 8-4, para você realizar tarefas específicas.
né, para você realmente lembrar. Princípio 16. O princípio 16 são ferramentas de otimização de tarefas, né? No caso, aplicativos e softwares. De todos esses princípios que eu mencionei, realmente vão surgir aplicativos, a necessidade, né, da utilização de aplicativos, de softwares, e é importante você entender quais são eles, e eu vou trazer para você algumas recomendações quando eu falar do princípio das ferramentas de otimização de tarefas. Princípio 17, relatório de gestão do tempo. Na verdade, é um relatório, né, como é que você cria o seu relatório estruturado e organizado, onde você consegue ter clareza do que você está fazendo, o que está funcionando, como é que está o seu desempenho. Isso é muito importante, você acompanhar você mesmo se dando feedback e analisando o que você está fazendo. Princípio 18, disciplina na otimização de tarefas. Como é que você tem disciplina para poder aplicar todos os princípios anteriores da otimização de tarefas? Tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.